Bem-vindos! Mais um programa Cá Entre Nós e hoje, para mim, muito especial. Quem tem um amigo tem um tesouro. E hoje eu vou compartilhar com vocês a história de alguém, de uma mulher, de raça, de fibra, de muita vontade, sobretudo de uma grande amiga de muitos anos. E é alguém que a gente planejou para estar aqui, porque já não vive mais no Brasil. Essa amiga voa e hoje reside em Portugal. Nós vamos conhecer juntos a história da Simone. Que satisfação te ter aqui, que gostoso dividir com todos vocês essa grande amiga de anos. E eu queria que você começasse contando para todos que nos assistem quem é Simone Vares. A recíproca é verdadeira, né? E para mim essa pergunta, assim, eu tenho que tomar muito cuidado com a resposta, porque quem está me perguntando quem é a Simone Vares sabe muito bem quem é a Simone Vares, né? Mas a Simone é uma ribeirão-pretana que, quando Deus decidiu que eu fosse vir para a Terra, Deus desenhou o meu nome, assim, com muito carinho, com muito cuidado. Então, a Simone Vares é uma pessoa que acho que eu nasci para vender. É uma pessoa que não vive sem a família, sem amigos e sem o cultivo disso, né? Isso é um pouquinho assim de quem é a Simone. Quando ela fala do cultivo, gente, é verdade, a Simone hoje vive em Portugal, ela se casou com um português e a gente vai conhecer um pouquinho dessa história porque tem a ver com a trajetória profissional. E a gente cultiva essa amizade à distância, o tempo, o trabalho, muitas vezes nos distancia um pouco daqueles que a gente ama. E no nosso caso, a gente sempre fez questão, de alguma forma, uma participar e compartilhar da vida da outra. Sim, eu queria que você contasse, é assim que eu vou chamá-la, hein, gente? Bem intimista, é si mesmo. Eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória profissional. Hoje você está em Portugal, mas como você foi parar em Portugal e o que você está fazendo lá? Eu sempre falo para todo mundo que quem eu sou deve-se muito às pessoas para quem eu trabalhei, né? Eu comecei a trabalhar muito jovem, com 14 anos, ainda tinha em Ribeirão Preto o projeto Polícia Mirim. Eu entrei num escritório de contabilidade, que foi de onde eu tive, para a minha vida toda uma base financeira. Eu tive o privilégio, né, de ter assim, alguns gestores que me ensinaram coisas para a vida toda, né? Entre eles, é válido mencionar você, o Hércules, já foram um dos meus gestores, né? Mas eu iniciei a minha carreira assim, com 14 anos, no escritório de contabilidade, fiz faculdade de administração, trabalhei com vendas, que é o que eu amo fazer, e há 15 anos estou no segmento do turismo, que para mim também assim, é espetacular, porque trabalhar com turismo é trabalhar com um sonho. Sonho de pessoas que fazem 4, 5 viagens no ano, ou sonho de pessoas que juntam dinheiro uma vida toda para fazer uma única viagem. Então é uma responsabilidade muito grande. É o turismo. Conta pra gente, quando você fala, eu sou uma profissional da área comercial, eu gosto de vender, eu sei vender, onde você identificou esse talento, que você nasceu para vender? Eu acho que foi desde muito jovem, assim. Primeiro porque eu gosto muito do relacionamento interpessoal, né? Na gíria, dizendo como nós dizemos no campo, do tete a tete. Então sempre foi muito gratificante para mim o estar com alguém, estar dentro da casa de alguém. Quando eu digo dentro da casa de alguém, é na empresa, naquela mesma empresa, todos os meses, durante anos, de viver um pouco daquilo da pessoa e, acima de tudo, você ter, né, um objetivo. Eu sempre fui uma pessoa que trabalhei com metas diárias. Imagina que se a minha meta era 100 mil
Eu sabia que naquele dia eu tinha que vender, um exemplo, 1.000. Quando eu olhava 1h da tarde e eu só estava com 500, eu falava, meu Deus, não posso jogar 500 para amanhã. E é isso, assim. Não sei se eu respondi a tua pergunta, Karina. Respondeu. De fato, a Si é alguém que sempre se relacionou bem com outras pessoas e essa é uma característica super importante para o profissional da área comercial. Quando você entrou no mundo do turismo, no nicho do turismo, foi através do quê? Foi uma época muito boa. Foi através de um colega que passou em magistratura e a vaga dele ia ficar livre numa empresa excelente, espetacular. E ele falou, Simone, eu não consigo ver ninguém para minha vaga, a não ser você. E na entrevista, a pessoa olhou para mim e falou assim, você já trabalhou alguma vez com turismo? Eu falei, não, eu trabalho com vendas. E a gente conversou muito pouco e ele, na altura ele falou, a vaga é sua. Eu fui para o turismo para poder assumir a carteira, né, de vendas de 2 profissionais que estavam na empresa há 12 anos. E eu tinha uma responsabilidade muito grande, porque o meu gerente, ele entrevistou 6 pessoas que eu tive que amar. E eu todos os dias ia dormir pensando, meu Deus, ele vai contratar outra pessoa e não vai me perguntar, não vai me dar oportunidade, né? E ele, quando terminou essas 6 entrevistas, olhou para mim e falou assim, se eu juntar essas 6 pessoas, não dá você. A única responsabilidade que você tem uma carteira, que é uma das principais da empresa, e eu preciso que você mantenha os números. E isso, graças a Deus, né, o meu esforço, a minha dedicação, o amor que eu tenho por isso, sempre deu certo. Eu, com 3 meses nessa empresa, depois de bater meta acima do teto, né, da minha margem de meta, eu ganhei um curso totalmente pago pela empresa e fiz um curso de 1 mês na Califórnia. Foi a minha primeira viagem internacional. E olha que interessante, como eu conheço um pouco dessa história, eu posso contar de antemão, mas ela vai dar os detalhes, que foi o turismo quem levou a Simone a um grande destino, que é o destino do amor da vida dela. Turismo, trabalho, amor, casamento, Nuno. Como é que você junta todas essas palavras? Conta pra gente. Na verdade, em uma das feiras, né, profissionais do turismo, a empresa em que eu trabalhava, na frente estava a empresa da Sameiro Travel, que é gerida pelo Nuno, que hoje é o meu esposo. E esse mesmo gerente que um dia disse, né, que me deu essa oportunidade no turismo, que me colocou no turismo, que confiou em mim, ele olhava assim para o estande da frente, brincava e falava, para o meu Cio Brasil, hoje nós vamos casar a Simone. Porque eu sempre tive uma boa relação de amizade, de trabalho, mas eu tinha um objetivo, que era me casar e ter família. E ele brincava sempre, ele falava isso para mim. E hoje nós vamos casar a Simone. Foi nessa feira que eu conheci o meu esposo, nós começamos a namorar e com 1 ano e meio eu fui viver em Portugal. Para continuar trabalhando também com turismo, mas com um produto um pouco diferente. Dores e delícias de estar em Portugal. Conta pra gente. Viver longe de quem a gente ama é viver longe de nós mesmos. E eu brinco que eu passei uma vida pedindo para Deus um esposo, mas nunca falei para ele que tinha que ser aqui, que não tinha problema ser do outro lado do oceano, né? Então eu tive que pagar esse preço, né? Eu casei por amor, eu me casaria novamente, mas o preço de viver longe da minha família, dos meus amigos, é alto. Então, assim, é lógico que tudo tem pós e contra, eu vivo um dia de cada vez, eu me casaria, eu faria tudo de novo e tento aproveitar os momentos bons que essa mudança me proporcionou, tanto na parte profissional quanto na parte dos novos amigos. Eu fui muito privilegiada por pessoas, né, que me acolheram. Tive também, né, dificuldades com gestão, com diferença de cultura, essa é uma outra parte. Mas eu vivo um dia de cada vez, tentando aproveitar o bom e tentando aprender com o ruim da parte que eu ainda, às vezes, tenho um pouco de dificuldade na diferença de cultura, né?
O clima é uma das partes que eu amo o calor, e o clima é uma das partes assim que foi uma grande dificuldade para mim, né? Porque nós temos 6 meses de inverno, não é porque lá é diferente, as estações são iguais, mas lá para nós não existe outono e primavera, lá é tudo inverno, é muito frio, então o clima foi um grande agravante para mim. Ela falou que cultura era uma outra parte, mas é algo que eu quero saber. E acho que vocês também têm curiosidade de entender um pouco mais a diferença cultural em morar e trabalhar no Brasil e morar e trabalhar em Portugal. Quais são as principais dificuldades, diferenças que você identificou do ponto de vista da cultura? A diferença, para mim, assim, um dos maiores impactos foi a objetividade, até porque eu sempre fui muito cautelosa, né, de como falar com as pessoas, de como tratar tanto o seu José, que me atende na padaria todos os dias de manhã que eu vou buscar pão, quanto o meu gestor, o meu gerente ou o meu tio. E lá eles são muito assim, né, objetivos. Por exemplo, em uma reunião aqui, às vezes o gestor é capaz de falar assim, olha, nós vamos ter que marcar uma outra reunião, teve alguns pontos que a gente não conseguiu acertar, nananana. Lá as reuniões são mais ou menos assim, olha, hoje essa entrevista não vai conseguir ser concluída, porque a Karina tinha uma tarefa que ela não concluiu, então, devido à falta de comprometimento da Karina, nós vamos ter que remarcar a reunião. Boa tarde, estão todos dispensados. Então, assim, essa objetividade, esse bom dia, boa tarde, eu senti essa diferença até nos e-mails, né? Eu falava, fogo, as pessoas aqui não tratam ninguém pelo nome. Bom dia, favor me enviar a fatura da venda tal. Eu fogo, é que nem pergunta, oh, bom dia, tudo bem? Por favor, você pode me enviar? Então, assim, essa objetividade, essa clareza deles, hoje eu já convivo muito melhor com isso. Acho que nunca vou ser igual eles. Até porque eu acho muito importante, assim, acho que o mundo é muito sedento, né? De um cuidado, existem várias formas, né, da gente falar as coisas para as pessoas e eu ainda prezo muito o cuidado, você pensar, né, uma forma melhor para o que você vai falar. Não é eles falam, isso aí está colocando pano quente, não é isso, é a questão assim de como as coisas chegam. Mas hoje eu já consigo administrar bem essa diferença. Antes eu me sentia ofendida, achava que eles não gostavam de mim, hoje não. Hoje eu aceitei e entendo assim essa parte cultural deles. É diferente. É diferente. Bom, eu queria que agora você contasse para a gente um pouquinho dos seus projetos no futuro. Então, estar em Portugal, estar à frente de uma das unidades de negócios do seu sogro. Então, eu queria que você dissesse para a gente um pouquinho das suas perspectivas de futuro, né? O que você objetiva do ponto de vista de negócios daqui para frente? De trabalho, né? A empresa ela é um grupo, né? Onde é um grupo formado por 4 empresas. Eu estou à frente de uma delas, que é a Samiro Travel. E um dos meus principais objetivos, sem nenhum tipo de arrogância profissional, é mesmo fazer da Samiro Travel uma das melhores empresas do grupo. E eu falo isso com muito orgulho porque em várias reuniões, né, de auditoria, final de ano, a Samiro é sempre uma das empresas mais elogiadas. Isso para mim, assim, é a minha gratificação. Às vezes a gratificação não vem de um lado, porque eu aqui financeiramente, eu tinha muito mais estabilidade, né? Financeiramente, quando eu fui embora de Portugal. Porque eu ouço muitas entrevistas aqui que falam assim, né? Ah, eu saí do CLT, hoje eu sou uma empresária. Ou então assim, hoje eu ganho muito mais. E a minha história foi o inverso disso, né? Em termos de salário, em termos de produção, para mim era tudo melhor no Brasil, né? Mas eu fui consciente, eu paguei, né, esse preço era um dos preços que eu tinha que pagar, né, para viver lá, porque isso é uma questão de salário, não é porque a empresa é ruim, porque a empresa me paga mal, não é nada disso. É uma questão de país, uma questão de salário, que hoje eu aceito bem, mas para mim o mais gratificante é saber que hoje a Samiro Travel é uma das empresas melhores do grupo, em questão de sustentabilidade, é isso.
Eu queria que você contasse para a gente entender um pouquinho o que que a Sameiro Travel faz e o que a Simone faz na Sameiro Travel. Ah, tá. Eu sou gestora, né, da Sameiro Travel. Nós somos uma equipe pequena, nós somos em 6, mas a Sameiro Travel é um operador turístico local, onde a gente faz... nós somos um operador, mas totalmente na contramão dos operadores que tem no Brasil. Por exemplo, hoje, qualquer agência de turismo que trabalha com operador, ela trabalha com um produto pronto. E eu não tenho nada pronto, eu não tenho nada online. Por quê? Porque nós brincamos lá em Portugal que a gente faz o terno à medida do cliente. Eu, quando recebo um pedido de uma família ou de um grupo que vai fazer Europa Central durante 15 dias, nós estudamos cidade por cidade, roteiro, e aí a gente prepara tudo. Preparamos o hotel, o restaurante, as entradas, os monumentos, o guia, desde que a pessoa chega no aeroporto ao momento em que ela vai embora. Hoje a gente tem um trabalho muito voltado para o público VIP, e não é porque nós buscamos isso, foi porque nós fomos sendo condicionados a isso. O nosso trabalho foi ficando conhecido e as pessoas começaram assim a procurar. Olha, eu tenho um cliente assim, 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 é um cliente mega especial, precisa mesmo de um trabalho VIP e tal. A gente começou a ser muito procurado nesse nicho de mercado. É um nicho bastante exigente, mas que eu falo que faz da gente cada vez melhor, né? Quando você pega um cliente mais exigente, você fica muito melhor para poder atender ele, né? E atender as expectativas. E o que você considera que você tem como característica pessoal, qualidade mesmo, que dá tão certo para atender esse público diferenciado que procura hoje a empresa lá em Portugal? Eu acho que tudo que a gente faz, a gente tem que... Eu sempre procuro dar o meu melhor. Como eu expliquei, eu trabalho com vários gêneros de pessoas, né, com vários tipos de público, não só com o brasileiro. Hoje o nosso público principal é o asiático e o brasileiro. São duas personalidades completamente distintas, dois públicos completamente distintos. Então eu sempre procuro, eu acho que o que se destaca em mim é o cuidado. O meu esposo, hoje, ele já dorme, mas eu, às vezes, acordo no meio da noite preocupada se o motorista levou ou não a placa, a gente chama de snowbird, que é a placa que ele fica lá, Carina Borges, no aeroporto. E o Nuno fala, eu não acredito que você não está dormindo por causa disso. Eu falo, Nuno, agora eu já não lembro se eu mandei. Mas eu acho que é o cuidado, o detalhe, e é de você estar atenta mesmo e de você, assim, assumir aquela responsabilidade. Eu trato todas as viagens, desde uma viagem de um dia, de um mês ou de um ano, com o mesmo cuidado, com a mesma atenção e com o mesmo carinho, assim. E eu viajo com eles em todas as viagens, porque eu não conheço todos os destinos, eu não estive no mundo inteiro para conhecer tudo de propriedade. Muitos destinos requerem muito estudo da minha parte, e eu sou muito dedicada nessa parte, assim, do estudo. Gente, eu preciso contar, já que eu estou entrevistando uma amiga, a página da minha enciclopédia da vida de cuidado, de fato, quem escreveu foi a Simone. A Simone é aquela amiga que a gente tomava sol na laje e a Simone sempre levava o bronzeador, o protetor, e a gente tinha aquela mangueira e a Simone sempre regava a gente com aquela água, lembra disso, Cí? Tinha medo dela desidratar. E quando ela traz esse aspecto, né, de cuidado, né, acho que o grande diferencial do meu trabalho fora do Brasil também é o como eu cuido do meu cliente. De fato, eu pude experienciar isso como amiga na minha vida. Si, eu queria que você pensasse agora nas pessoas que estão nos assistindo, que têm vontade de trabalhar com turismo, que têm vontade de fazer um trabalho diferente com turismo. Eu acho que você trouxe dicas valiosas, né? E às vezes pode ter ficado algo que você tem na tua bagagem profissional de experiência, que você queira deixar de dica para alguém que tem vontade de também trabalhar com turismo. Isso é muito simples, é só a gente cuidar do outro, da viagem do outro, do detalhe do outro, como se a gente estivesse cuidando de nós mesmos.
da nossa própria viagem, da nossa da pessoa ir mais preparada, até eu não sei se você perguntou no sentido de migração ou no sentido mesmo só de trabalhar com turismo. Qualquer um dos dois que você achar que ok. vale uma dica. Mas a dica principal é essa. Trate das coisas do seu cliente como se você estivesse tratando da sua própria viagem, do seu próprio detalhe. Eu sou muito atenciosa, sou muito cuidadosa, até com o transfer, que é pegar a pessoa no aeroporto e levar a pessoa para o hotel. Eu acho que é muito importante. Até esse começo, né? É o cartão de visita, é a chegada da pessoa. Eu chego a perguntar para o motorista que caminho ele vai fazer do aeroporto para o hotel. Porque dependendo de onde é o transfer, eu sei que no meio daquele transfer tem um lago magnífico. E eu chego a pedir para o motorista, não deixa ela no hotel sem passar por aquele lago. Aquilo tem que ser o cartão de visita da viagem dela, da chegada. É o que os olhos dela vão ver primeiro. Esse olhar detalhista de pensar se o transfer vai ou não passar pelo lago, eu também pude experienciar e experiencio até hoje na minha vida. A Si é aquela amiga, além do cuidado dos detalhes. E eu acho super importante também que você deixe uma dica para aquelas pessoas que têm vontade de sair do Brasil e viver numa outra cultura. Essa pessoa precisa estar preparada para quê? Si, conta pra gente. Eu acho que tem vários tipos de preparação, né? Mas eu acho que o primeiro passo é deixar todas as portas abertas de onde a pessoa está saindo, da origem dela. Antes dela sair de onde ela está saindo, vamos falar de um brasileiro. Antes de você sair do teu país, deixe todas as portas abertas. Vá preparado para tudo. Vá preparado para receber um bom dia diferente. Vá preparado para dar bom dia e não receber uma resposta do bom dia. Vá preparado, principalmente se você tem uma qualificação, né, profissional, para chegar e saber que você vai ser um incômodo. Eu não falei sobre isso, mas quando eu cheguei na Sameiro, o primeiro dia, isso é um pouco de religião, mas eu acho que muitas pessoas vão me entender. A sensação que eu tinha, o primeiro dia que eu trabalhei dentro da Sameiro, é que eu me senti como Daniel na jaula dos leões. Eu me senti desse jeito. Então, assim, vá preparado. Vá preparado para o bom e vá preparado para o ruim, mas tenha um cuidado. Quando eu falo ir preparado, não é para a pessoa criar uma barreira, um muro e falar, ninguém vai me tocar. Porque no ninguém vai me tocar, muitas pessoas boas podem passar sem você perceber. Porque nem todo mundo está ali só para poder te olhar, lá vem esse brasileiro aqui tomar o meu lugar. Você pode passar desapercebido por uma pessoa que vai falar, vem cá, vai pegar na tua mão, vai te levar para dentro da casa dela e vai falar, eu vou te ajudar e vou fazer tudo o que você precisar. Então, também temos que ter esse cuidado nesse gênero, porque lá fora existem pessoas assim, né? Eu acho que em todos os lugares do mundo existem pessoas ruins, existem pessoas más, então isso aí não vai muito de cultura, isso é mundo, é ser humano e é o que vale. Gente, não tem como não fazer essa última pergunta. Ela falou tanto de técnicas mesmo. São coisas que ela faz no dia a dia, são coisas que ela faz no trabalho e que às vezes a gente nem percebe que são técnicas mesmo. A Simone é uma profissional experiente na área comercial. Si, por fim, eu queria que você deixasse dicas para profissionais que trabalham na área comercial. O que é para você satisfazer a necessidade de um cliente? Bom, eu sempre tomei banho pensando no meu dia. Eu sempre programei o meu dia. Eu sei que o que eu vou falar aqui pode ser a coisa mais arcaica do mundo, mas eu até hoje trabalho com agenda. Eu, antes de chegar na Sameiro, anoto tudo que eu tenho que fazer, os meus pontos principais e se eu for embora sem ticar um daqueles itens que eu coloquei ali, eu fico assim mesmo, fico incomodada. Então, programação, planejamento e olhar sempre, esses dias eu falei para uma colega, né, que iniciou agora numa nova empresa, e eu falei assim para ela, você já experimentou olhar para o teu gestor, para o teu patrão, chame do nome que você quiser, como se ele fosse seu pai?
Olha para o teu gestor como se ele fosse teu pai. Olha para isso como se isso fosse teu. Cuide disso como se isso fosse teu. E eu acho que tem que ser assim. Tem que ser assim na venda, tem que ser assim quando você entra na casa do outro, tem que ser assim quando você está diante do teu gestor, tem que ser assim quando você está na empresa, seja ela qual for, mas você escolheu estar ali, a empresa te escolheu. Então, eu acho que essa recíproca é obrigatória, sim. Gente, um dos indicadores que eu uso na minha vida para identificar se eu sou uma boa pessoa ou não, são as pessoas às quais eu sou rodeada. E quando eu olho para alguém como a Simone fazendo parte da minha vida, não tem como eu não me sentir uma pessoa privilegiada. E é assim que hoje eu finalizo mais um programa Cá Entre Nós, em clima de amizade. E amizade sincera, amizade verdadeira, amizades que perduram ao tempo e à distância. E eu finalizo esse programa desejando que você também cultive as melhores amizades na tua vida e no seu dia a dia. Deixa eu passar para ela, só para ela fazer as considerações finais. Si, quer falar alguma coisa? Não, eu queria agradecer, queria dizer que tudo isso que a Karina falou é recíproco, né? A recíproca é verdadeira. A nossa amizade é de 1991, a Karina tinha 15 anos. E desde que a Karina tinha 15 anos, quando eu olhava para ela, eu conhecia a Karina dando palestra nas igrejas, né? O meu olho brilhava, brilhava. E eu sempre falo que a Karina é uma pessoa 10 anos mais evoluída do que eu. Em todos os sentidos, na vida, de como lidar com as pessoas, de como gerir, de como... Isso para mim é muito gratificante, ter você na minha vida. Eu vou contar um segredo para vocês. Quando eu olho toda essa evolução da Karina, né? Eu às vezes escrevo para ela e falo assim, por favor, hein? Eu tenho medo de um dia você deixar de ser minha amiga. Porque assim, ela evoluiu tanto, tanto, tanto. E eu falo, Cá, vai até onde você puder. Só não esquece que eu sou tua amiga. 1991 foi quando a gente se conheceu. Jamais. Ó, com essa grande declaração e em tom de reciprocidade, já te convido para o próximo programa Cá Entre Nós, que vem aí novas amizades, porque aqui também eu desenvolvo novas amizades, mulheres únicas, conteúdo de relevância, histórias de vida de mulheres que estão fazendo a diferença no Brasil e fora do Brasil. Amiga, você nasceu para voar. E assim eu já te convido para o próximo programa Cá Entre Nós. Fique aí, porque de cá nós estamos cuidando de tudo para trazer sempre o melhor para vocês. Até o próximo programa.